Boa noite, gente. Hoje, mais um episódio da Live Inadequada. E a conversa de hoje é uma conversa bem importante. A gente vai conversar sobre transtorno alimentar e sobre gordofobia. E eu convidei para estar aqui com a gente hoje Gabi. Gabi, porque aqui em Salvador a gente fala Gabi, a gente não fala Gabi, mas eu vou adaptar o raciocínio, tá? Gabi Menezes, para conversar com a gente sobre esse cenário todo, né? Porque não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos dias, algumas blogueiras, algumas pessoas que vendem a imagem de um corpo perfeito, de uma vida saudável, uma outra que ficou bem rica, usando receitas, fazendo uma culinária de confeitaria, fizeram algumas declarações bem polêmicas na internet. E Gabi vem aqui para conversar isso com a gente. Eu vou chamar ela, que ela já tá aqui, e aí ela vai conversar, explicar esse panorama, né, que ela tá acompanhando de perto e contribuir com esses raciocínios. Tem vários raciocínios embutidos nessas histórias que a gente vai precisar fazer. Oi, Boa noite, Gabi, boa noite. tudo bom? Deixa eu ver Tudo se bem, tirar que o bom te óculos fica ver. melhor. Não vai ficar refletindo. Reflete muito? Dá pra me ver? Dá sim, Então dá tá pra bom. ver sim. Porque de óculos é melhor que eu consigo ver os comentários. Sem ele eu fico meio Sim. tentando buscar, entendeu? Tentando catar ali o cavaco. Me conte, se apresente pra gente, conte quem é você Claro! e me conte o que é que a gente vai fazer aqui hoje. Bora, vamos lá. Boa noite para quem tá entrando. Tudo bem? Meu nome é Gabi Menezes, eu sou psicóloga. Sou especializando, quase acabando, né? Só falta entregar o TCC, né? Em transtornos alimentares e de imagem. Só que com um foco não em parte de emagrecimento, nem foco em obesidade, e sim, como sempre, o meu trabalho de ir para nadar contra a correnteza, o estigma do corpo, principalmente o estigma do corpo gordo, né? Quando a gente pensa nas relações que ele precisa sempre ser patologizado, né? Mas o quanto também essa patologia é de forma errada, né? Então faço muito isso, né? Esse é meu trabalho principal. Além de tudo, eu crio conteúdo aqui para o Instagram relacionado não só à saúde mental, mas também à moda, comportamento, maquiagem, maternidade. Também sou mãe do Nicolas e divido grande parte da minha vida aqui com as pessoas que me acompanham, né, de diversas maneiras, né, e também de maneira profissional, né, não só aqui no Gabi Menezes, mas também no perfil do Saúde Sem Gordofobia, que é onde a gente coleciona vários profissionais que não são gordofóbicos e atendem pessoas gordas de maneira empática, né? Então, inclusive, se você está vendo essa live e você é um profissional desse, vai lá no Instagram do Saúde Sem Gordofobia, por Com favor, se certeza. inscreva. A Mel, inclusive, está lá Sim. na nossa plataforma também. Tem modificado a vida de muitas pessoas que querem buscar atendimento dentro da área da saúde e sempre tiveram muito medo, né? Acabaram se privando de buscar auxílio médico, ajuda médica por conta de gordofobia, né? E é importante, né? A gente precisa buscar profissionais que o mínimo que seria atender de forma respeitosa e empática todas as pessoas, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, de realmente tentar encontrar esses profissionais, que eu brinco que eles estão escondidos muitas vezes, né? No Brasil Sim. todo, né? Para que a gente consiga fazer com que as pessoas busquem uma qualidade de vida de maneira respeitosa, Isso é tão principalmente. interessante, né? Porque o corpo gordo é tão criminalizado, odiado, infinitas formas, né? Sim. De falar mal, de estigmatizar o corpo gordo. Mas aí, quando você vai buscar ajuda, você também é mais uma vez estigmatizado, né? Isso é bem perigoso, porque é um ciclo. Sim, exatamente. Tanto que, assim, já entrando um pouco no tema sobre os transtornos alimentares, por que eu me interessei em fazer essa pós, né? A minha abordagem dentro da psicologia é a psicanálise,
gosto muito dela. E comecei a perceber nos meus atendimentos que eu faço na clínica, né? E eu, no caso, eu só atendo mulheres, e especialmente atendo mulheres gordas, né? É meu nicho de atendimento. Eu comecei a perceber que existia muito erro médico, sabe? Em um diagnóstico, né? Muitas vezes de relato de mulheres que me falavam: eu não como nada o dia inteiro, eu não, se eu como só uma bolachinha e passo o resto do dia sem comer nada, isso por anos, né? E eu fui no médico e ele falou: que bom que eu tenho feito isso. Quer dizer que significa que eu vou emagrecer, né? E a pessoa, na verdade, estava passando por um transtorno alimentar e ela foi elogiada porque ela não estava comendo, né? Então, Desnutrida também, né? exato, né? Então, quando você começa a pensar em uma ideia que só porque a pessoa é gorda, ela não vai ter nenhum tipo de transtorno alimentar que não seja o da compulsão, né? Acontece aí uma diversa série de diagnósticos incorretos, né? Sim. A pessoa, inclusive, ela é parabenizada se ela não está comendo, né? Que bom que você não está comendo, passa a dieta que você está fazendo. E às vezes a pessoa está passando por um transtorno alimentar, mas ele é visto como uma dieta, uma coisa boa, né? Uma coisa que, olha só que bom, pelo menos você vai emagrecer, né? Que entra também muito na ideia de ser magro a qualquer custo. Eu acho que quando a gente pensa nas relações alimentares, a gente acaba vendo muito essa cultura da dieta como a única possível, né? E dentro de um transtorno alimentar vai muito além disso, né? Na verdade, é o que a gente tenta fugir, digamos assim, né? De colocar a culpa na comida, de colocar a comida como um vício, de colocar a comida como uma dependência que a gente nunca vai ter uma cura necessariamente daquilo, né? E a Sim. gente nunca vai investigar para tentar entender, né? Para olhar e, ok, né? Vamos entender melhor sobre isso. Né? As pessoas, elas, infelizmente, elas são muito cruéis em vários comentários e elas acreditam realmente que não existem outras formas de cuidado das pessoas, né? E é por isso eu Sim. acho que você também trabalha muito pensando nisso, assim como eu, né? Da gente tentar realmente trazer essa humanidade. A gente existe, a gente povoa a maior parte da população, inclusive brasileira, são pessoas Agora sim. gordas, né? Então, não tem como a gente negar que as pessoas existam, sabe? Não tem como você ignorar o fato e que, inclusive, se alimentar, principalmente para o brasileiro, eu acho que se alimentar é uma coisa que faz muita diferença, né? A gente, quanto brasileiro, a gente tem uma coisa de cultura de sentar na mesa, de sentar com a nossa família, de ter aquela troca. Então, não é só o comer por comer. A gente tem muito essa parte do afeto, né, dentro das nossas relações também. Você tem hater, né? Eu não tenho, eu nem sei de onde De veio essa onde veio esse criatura. ser humano aí, gente? Não Como é que sei, bloqueia? Você mas sabe bloquear? não, você sabe o que é bom, porque é aquela, né, enquanto ela tá falando diversas coisas, né, que o que será que ela tá fazendo pelas pessoas gordas? Provavelmente nada, Não, né, pelas pessoas, né? Porque se tá aqui fazendo isso é porque não tá fazendo nada por ninguém, inclusive. Nem exatamente, por deixa ela ela, mesma. inclusive ela tem que gritar, entendeu, para É, que a gente né? consiga ouvi-la, olha só, que coisa boa, ela tá Então, a sendo partir de agora, a sincera, gente ignora, né? Era só ela tá para sendo constar, sincera. mas a Não, partir de agora a gente deixa ela ignora. com a sinceridade dela, porque afinal de contas a verdade dela é a que prevalece. Duas profissionais da área falando é totalmente, né? Né? Não é nada, deixa pra Não, lá. a gente tirou a informação do buraco que a gente estudou. Entendi o buraco. Sim, mas o que eu queria muito conversar com você também é que eu vi que você acompanhou muito de perto essa repercussão toda das duas Sim, blogueiras que aí fizeram todo estardalhaço na internet. E eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu, porque eu não me aprofundei no assunto. Eu só entendi o quão grave é a gente seguir pessoas que não falam verdades. Mas conte pra gente, você conta pra gente o que aconteceu, como foi que isso se organizou? claro. Bom, eu acho que os dois primeiros momentos, né? A gente começou já 2021 com aquele show, né? A gente, tanto que eu brinquei, eu falei, nossa, não teremos nenhum momento
de paz, né, O em ano mal relação a começou, né? isso. E assim, que bom, né, porque pelo menos mostra a cara da gordofobia em diversas formas, né, então as pessoas elas estão dando a cara para bater em relação a isso e também a como que funciona as relações das pessoas e também até quem as pessoas seguem na internet, né, acho que até isso fica, né, isso ficou como maior Eu acho que isso foi informação, o maior assim. presente, porque uma Sim, pessoa que capitalizou a vida inteira com confeitaria e com açúcar, exato. de repente traz a informação de que o açúcar é como cocaína. Isso é muito absurdo. É um E o absurdo mais grave enorme. é que o Uhum, YouTube dela tá lá monetizando até hoje, tá? Com todas as exatamente. receitas. Sim, né, ela continua ganhando dinheiro, né, em relação às coisas que ela faz. Inclusive, tem até um curso que ela vende que é Aprenda a Fazer Comidas Viciantes, né? Nossa, Então, assim, para quem não estava no assunto, acho que, na verdade, o primeiro que eu vi não foi nem o dela, foi o da Pugliese, né? Onde sim. ela realmente falou que ela tem um transtorno de imagem, que ela tem um transtorno alimentar, e é uma pessoa que ela sempre foi vista como musa fitness, né? Uma pessoa que sempre falou muito da alimentação dela, né? O quanto que ela se alimenta de maneira saudável, mas aí tinha várias publis de chás emagrecedores no meio ali da alimentação saudável dela, né? Vários o jejum intermitente, né? Tipo, passar horas sem comer, que não, também não é uma coisa recomendada, né? Principalmente para quem tem qualquer transtorno, né, Gabi? Exatamente. E aí você percebe que, assim, na verdade, quando você analisa de perto, né, e aí ela conseguiu perceber que ela tem um transtorno, né, provavelmente com ajuda profissional, né, de uma coisa assim que ela estava fazendo e que isso impactou em milhares de pessoas que acompanham ela, né? E o quanto que essas Sim. pessoas não olham lá e veem que ela está saudável, talvez fisicamente falando, só que mentalmente falando ela não está saudável. Então, na totalidade, ela não está saudável, Isso é outra né? coisa bem absurda, né? Um corpo Uhum. magro é sempre aplaudido. E a Sim, gente não independente sabe o do que ele esforço fez. feito para aquele corpo ficar daquele jeito, né? E a gente tem um relato Exatamente. de Pugliese contando o quanto foi difícil. E ela é uma pessoa, gente, que tem a vida para o Instagram. Ela tem uma vida Uhum. instagramável. Ela não Sim, é eu, ela não é Gabi. Ela é uma exato. pessoa que tem uma vida instagramável. Ela tem uma equipe que cuida do exercício físico dela, da alimentação dela. Ela tem uma Sim, equipe por trás dela. E mesmo assim, isso não evitou nem mudou a possibilidade dela desenvolver um transtorno alimentar. E toda essa caminhada que ela fez, contando uma vida maravilhosa, fantástica pra gente, agora a gente entende que foi sofrido para ela também. exatamente. Exatamente, né? Então, quando você para e percebe isso, e aí quantas pessoas será que não seguiram o mesmo caminho que o dela, que talvez podem estar passando pelo mesmo, mas não tem nenhuma equipe profissional para chegar e falar, tipo assim, você está com um transtorno alimentar, você precisa cuidar disso, você está com um transtorno de imagem, você precisa cuidar disso, né? Mais uma vez, né, uma coisa que nós, quanto psicólogos, a gente sabe muito, que infelizmente os coaches, eles vieram para dominar, né, várias falas que a gente fala, não pode, não é assim, não é desse jeito, mas eles colocam totalmente ao contrário, e depois a gente tem que sair pegando os resquícios de coisas que foram Remendando, né? soltas, remendando né, aquelas várias frases erradas, aquele monte de procedimento, né, de fala incorreta que a gente tem que ir consertando para tentar fazer com que a pessoa não sinta tanto impacto daquilo, né? E aí depois, né, a Dani Nossi veio e engoliu ela nessa história, né? Porque aí dela tomou uma proporção muito maior, Porque foi um absurdo porque foi maior, um né, absurdo tão também. grande. E aquela, eu falo que ainda bem que hoje em dia a internet ela não é mais uma terra sem lei, que inclusive os órgãos de nutrição começaram a se posicionar, os profissionais da nutrição também começaram a se posicionar, né, e falar isso é errado, não é dessa forma, você está falando besteira. Tanto que só depois de muita gente reclamando com ela, que ela foi e falou, tipo, não, gente, estou falando para vocês buscarem um profissional. Tipo, eu estou falando porque isso estava em uma pesquisa. Mas até a gente, quanto profissional da área da ciência, a gente, mesmo tendo pesquisa, e a gente tendo uma noção de como que a gente tem que, né, saber ler a pesquisa, mas a gente também não consegue entender ela 100%. A gente precisa de outras pesquisas para conseguir entender melhor o que é aquilo. Né? Como que ela, na formação que ela não tem,
né, da área da saúde, pode vir falar que é uma pesquisa, se você joga no Google, não tem pesquisa falando sobre isso, né? São teorias, são teses, mas que não tem nada totalmente fundado, né? E Não até para existe. fazer um artigo, você precisa saber que tipo de artigo foi feito e produzido, né? Quem chancelou Exato! aquele arquivo? E Que tipo quantas de vezes a estudo foi gente não realizado? tem, inclusive, de pessoas que refutam aquela tese, entendeu? E Sim, colocam como errada, né? Então, assim, foram várias coisas e ela tentou consertar e eu digo que só piorou, né? Porque acabou colocando ainda por cima ela mais em evidência de uma coisa que ela fez errado e ela teve dificuldade em admitir que ela errou em falar aquilo, né? Como se ela estivesse tentando passar sim, um pano nela mesma ali para falar, tipo, não, gente, não foi isso que eu quis dizer. Mas a gente tem os stories, a gente tem a história. Né? sim. Eu falo que a internet é um lugar que, inclusive, as pessoas elas já vão salvando tudo para que se a pessoa for falar que ela não disse aquilo, tá lá, você falou, né? E aí entra muito também na ideia de você criar conteúdo na internet com o mínimo de responsabilidade possível, né? Sim. Na minha conta eu tenho 20 e tantos mil seguidores, ela tem milhões de seguidores no dela. E o que essa frase, né, de vício do açúcar comparado ao vício à cocaína, né? Tipo, que não, entendeu? Tipo, pelo O amor de grau do Deus. absurdo, né? Porque assim, quem E chegou aí tem um lá e monte de gente viu e que falou assim: replicou, nossa, ela tá certa. Eu também vejo dessa forma. Nossa, o que ela falou realmente faz muito sentido, porque quando como doce, também me sinto viciada. E não é sim, para tem ir todo para esse esse raciocínio, lado. né? Sim, é um senso comum. E a gente tenta eliminar o senso comum o tempo todo para tentar trazer a ideia científica do que é a Racismo também é senso alimentação. comum, né? Exatamente. E a gente vê Exatamente. quantos absurdos são construídos em cima de um senso comum. Sim, sim. Né? Então, quando você começa a olhar, né, pessoas que não têm formação nenhuma falando sobre isso, e acho que é muito diferente, por exemplo, tem muita gente que usa os meios da internet para falar sobre a depressão que passou, uma crise de ansiedade que teve. Eu acho que é diferente você contar a sua história pessoal, né? Tipo, até para você alertar outras pessoas, né? E gente, De tive uma crise. partilha, né? É diferente. Tipo, gente, tive uma crise de ansiedade, busquei psicólogo, tenho depressão, faço tratamento com psiquiatra, né? O quanto isso é importante, porque inclusive você incentiva que outras pessoas também vão buscar ajuda profissional e não no Google, E sabe? A tira o pessoa realmente estigma vai. também da ajuda profissional, né? Porque Sim, a terapia e o acesso a psiquiatra, a medicação psiquiátrica ainda é muito criminalizada, né? Ai, meu Deus, é muito, maluco, tá tomando tarja muito, preta. sim, Isso é sim, muito absurdo, porque às vezes uma medicação que entra num cenário de caos, ela traz uma qualidade de raciocínio e coloca é. aquela pessoa no movimento de progresso muito importante. Sim, Não inclusive dá para achar que é sempre ruim. é um tabu que a gente precisa, inclusive, ficar quebrando diariamente, né, Mel? A gente sempre coloca ali que, olha, gente, tudo bem você buscar um psiquiatra se você precisa tomar medicação, né? E aí tentar desvendar, tipo, vários tabus, mas vou ter que tomar a medicação para sempre? Não sei, depende, precisa lá, precisa olhar, precisa ver o seu caso, cada caso é um caso, não tem como você, né, colocar ali olha, você vai ter que tomar para sempre. Tem gente que toma para sempre, assim como se você fosse tomar um remédio para o seu coração, que é um órgão vital, para que Sim, ele funcione, né? E que aí você vai conseguir viver a sua vida com aquela medicação para o seu coração. A mesma coisa é um remédio para cuidar de alguma doença mental, de algum transtorno mental que você tenha, né? Isso sim. vai impactar positivamente a sua vida. Né? Tem estudos que comprovam isso, inclusive. A ciência trabalha a favor para que as pessoas consigam, inclusive, viver de uma maneira melhor, né? Com a medicação, se É for porque é preciso. restaurar a funcionalidade, né? Porque às vezes você está Uhum. parada no tempo, ou tá em episódios compulsivos repetitivos, tá Sim, num grau de você não consegue viver. Então, o uso da medicação psiquiátrica tem indicação para esses casos, onde você está disfuncional, exatamente. onde sua Exatamente. vida perde o ritmo. Não tem problema nenhum a gente tomar medicação psiquiátrica se for para fazer uma correção de rumo, né? Exato. A gente tem que mudar esse ponto de vista com relação à medicação psiquiátrica, porque
prefere o quê? Ficar sem saber o que fazer com a vida? Com Eu tudo? acho que entra até um pouco também, meu, na coisa da negligência no geral, né? Sim, Quando eu penso nessa palavra, eu penso muito, principalmente, que as pessoas gordas, elas acabam se deixando de lado para cuidar da sua própria saúde por conta de toda a gordofobia que elas já enfrentaram, né? E o quanto que isso talvez seja delicado para você chegar num profissional, né, de saúde mental, por exemplo, e falar que tem um problema, e aí às vezes aquele profissional virar e falar assim: ah, você tem depressão? Emagrece que passa, sabe? ou Ainda faz uma existem pessoas. bariátrica, né? Faz uma Entendeu? Ah, bariátrica. você tem Quer um laudo depressão? para bariátrica? Exatamente, vou indicar você aqui, ó, para fazer uma bariátrica, né? Não investiga o problema. Tanto que, assim, eu gosto sempre de falar e sempre reforço, levanto a bandeira falando que eu atendo pessoas gordas para realmente sair daquela ideia que a pessoa vai entrar no psicólogo ali para ter um laudo de bariátrica, para ter, para fazer um programa, um projeto junto, porque eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, quando eu falo de Sim. transtornos alimentares principalmente, né? Eu não vou trabalhar sozinha. Eu trabalho normalmente com um Nutri, trabalho com psiquiatra, se for o caso, trabalho com clínico geral, se for o caso, com ginecologista, trabalho com tudo que vai, né, envolver aquela pessoa transtornada, para que a gente consiga trabalhar em diversos âmbitos. Né? Eu não Até tenho para formação. organizar, né? Para poder oferecer qualidade de Sim, vida para ela. exatamente. Até porque assim, eu consigo ir até um certo ponto, né? Que, por exemplo, a nutrição consegue muito mais em um delimitado tema, né? Que eu vou até um ponto, a gente se encontra ali, tem uma parede, e a gente troca ali as nossas vivências em relação àqueles pacientes, né? Então, você ter um ambiente seguro, né? Onde a pessoa consegue chegar, e a gente consegue tentar desvendar ali que realmente existe um transtorno e tem como a gente fazer esse tratamento de maneira empática, né, onde necessariamente ela não precisa fazer uma bariátrica para que ela emagreça, né, mas que a gente consiga entender toda a relação dela em relação ao corpo dela, né, a como que ela vê esse corpo, né, fazer todo esse trabalho que é um trabalho de formiguinha, né, tem muita gente que chega para mim na clínica achando que eu vou ser a milagrosa que vai, sei lá, falar para a pessoa como começar a se amar, entendeu? E não é sobre isso a Sim. terapia, né? É um processo muito mais longo, tem a ver com respeito, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com você realmente conhecer a sua história, você Até as respeitar o seu possibilidades da tempo. pessoa de se amar, né? Exatamente, né? Querendo ou não, todo esse movimento que existe, porque a gente fala sobre amor próprio, aceitação, ele é muito importante, mas ele também frustra muitas mulheres, porque elas veem muita gente, nossa, mas várias meninas se amam, por que eu não consigo me amar tão bem? Sabe? E a pessoa fica extremamente frustrada porque eu não consigo me amar, tipo assim, calma, vem cá, vamos conversar, né? Tipo, você já pensou em todo o processo que a pessoa que está se amando agora passou para que ela chegasse até lá? Vamos tentar pensar sobre isso você também, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer todo esse processo com a pessoa, e você vê que assim, normalmente as pessoas elas querem, né, realmente buscar essas informações, elas querem entender como fazer, e tudo tem a ver com a parte do autoconhecimento, né? Da pessoa se Sim. sentir pertencente, inclusive na sociedade. E outra coisa que também é delicada, né? Que o body positive começou nesse lugar de aceite seu corpo, né? Goste de você. Sim. Só que isso não alcançou as mulheres gordas, porque a gente viu uma Não. proliferação de mulheres magras ou acima do Uhum. peso, levemente acima Uhum. do peso. Uhum. Ah, eu me amo, eu me amo, eu me amo, massa, e o resto fica como, né? Exatamente. Que tem Até anos se porque. odiando inteira. Não é a barriguinha que Exato. odeia, não é a Exato. coxa fina que odeia, é o todo, né? É assim, quando a gente pensa nisso, né, que o body positive fala para que a gente, tipo, para, né, ver todos os corpos como válidos, ver o corpo de maneira positiva, o discurso realmente é muito bonito. Mas quando a gente Sim, cai dentro das pessoas que são gordas, e principalmente das pessoas que são gordas maiores, elas perdem acesso, né? Então, assim, não é só sobre se amar, é sobre você não ter acesso a lugares porque você não passa na catraca, sobre você não poder andar em transporte público, é sobre uma maca não aguentar você, né? E assim, nem precisa ser muito, né? O último caso que eu vi aqui em São Paulo, no hospital de campanha de Covid, a maca não aguentava mais de 90 quilos.
Sim, a né? E maioria das assim, marcas mais populares e baratas são assim. exatamente. E aí, assim, ou seja, perde-se o acesso, né, de vários lugares, para exame médico, para o próprio. Nossa, para tantas coisas. Então, assim, não é só Para sobre tudo. amar. Eu É, é, acho que é essa. até. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Minha mãe fez bariátrica, né? Uhum, Ela é bem pequenininha e ela engordou muito. Em determinado momento da vida, ela teve que fazer porque era um recurso que era inevitável. Chegou num momento que não era possível fazer diferente. E as veias dela são bem fininhas. E uhum, como ela tem a pele gordinha ainda, mesmo tendo emagrecido, é sim, muito difícil de acessar uma veia. Isso é muito simbólico. Pouquíssimos profissionais sabem acessar veias finas, né? O mínimo, um exatamente. exame de sangue. Eu tenho uma amiga que também é uma mulher gorda, que ela toda vez que vai fazer exame de sangue, ela tem que se preparar uma semana, porque ela sabe que ela vai ser furada várias vezes, que ela vai ficar cheia de hematoma nos braços. Uhum, Então é tudo muito, muito simbólico, muito delicado, é no mínimo que a gente não consegue acessar, sim, né? sim. E assim, e toda a parte de gordofobia médica, né, que a gente passa, acho que toda pessoa gorda, pelo menos uma vez, seja adulto ou criança gorda ou uma adolescente gorda, e assim, gordo já começando por fora do padrão, né, tipo, ter um sobrepeso ali, né, já é maltratado em vários consultórios, né, às vezes você tá com uma unha encravada, a pessoa manda você perder peso porque sua unha tá encravada. Às Sim, vezes é você porque não. você tá Igual, gorda que a unha tá gravada. exato. Essa semana mesmo, uma amiga minha, Jéssica, ela foi no otorrino porque ela não estava sentindo o cheiro, mas não era Covid, mas ela estava com um pouco de perda do olfato. E o médico Sim. otorrino falou que ela tinha que emagrecer porque ela não estava sentindo o cheiro. E na verdade não, é uma cartilagem dela que estava em crescimento, depois que ela descobriu isso. Ou seja, se ele lá no começo já tivesse pedido os exames, já tivesse visto ela, além do peso que ela tem, além do corpo que ela tem, com certeza teria se poupado aí um grande constrangimento dentro da sala, né? Então, quando Sim. você pensa principalmente nesse ponto, né? Tipo, bom, eu tenho que dar um diagnóstico, eu vou dar esse aqui que é o que eu tô vendo aqui, entendeu? Não pede um exame, né? Não vai atrás, não tenta buscar, tipo, outro pensamento que não seja apenas esse. Se torna muito reducionista, inclusive, né? Você reduz Sim. aquele corpo, né? A qualquer coisa que ele vai vir a ter como o peso dele. Isso é errado, né? Porque não impede que pessoas magras também tenham problemas de saúde que uma pessoa É gorda isso, tem. né? Para uma pessoa gorda, se ela é hipertensa ou se ela tem diabetes ou as duas coisas, ela tem um nome para isso, ela é obesa, Sim, né? sim. Mas uma pessoa magra, que tem as mesmas patologias associadas ou não, não tem nome, Uhum. né? A gente sempre cai nesse lugar, a gente sempre vai Sim, ficar no lugar do exatamente. E estigma, aí sempre. entra muito naquilo, né? Que é uma pauta que a gente sempre levanta, né? Dentro do meio. Como que, desde quando, né? Foi considerado a obesidade é um CID, o que ele melhorou na vida das pessoas gordas? Né? Qual foi o acesso que foi melhor para a gente? O que aconteceu dentro da medicina, que avançaram os estudos e que as pessoas começaram a tratar as pessoas melhor? Você não vê isso na realidade, entendeu? Na verdade, você vê ao contrário, né? Você vê realmente, inclusive, um abuso. Bom, já que é uma doença, eu vou te tratar da pior maneira possível, Porque você né? escolheu adoecer, né? Esse raciocínio da obesidade com o corpo gordo faz, não, você escolheu adoecer, então você eu não vou Sim, tratar bem. Que sim, nem a criatura que estava aqui. Ah, desculpinha, não sei o quê. exato. Não é assim. Existe um grupo de fatores que fazem uma pessoa engordar. Podem ser biológicos, podem ser emocionais, Sim, podem ser infinitos. sim. E a gente não pode dizer que a pessoa escolheu engordar. Não é assim. Não é dessa forma que funciona. Não é dessa Com a forma, sociedade sabe? gordofóbica que a gente tem, quem escolheria isso? Se fosse Né? uma Então, opção, quem escolheria, né? é uma questão assim. E ainda por cima pensando nisso, né? E pensando em todas essas coisas de, então, né? Igual a criatura escreveu, então você quer que modifique o mundo todo por conta de vocês? Pensando que Sim. a maior parte da população é parecida com a gente, faria sentido, não?
Sim, Acho que faria, sim, eu acho que faria muito. sentido, sim, muito sentido, né? Eu acho que faria muita diferença, inclusive porque talvez as pessoas teriam mais acesso, né, a um atendimento de qualidade, as pessoas não teriam tanto medo de procurar um médico, as pessoas elas poderiam tratar realmente o que elas têm, né? Eu tenho uma amiga no ano passado que ela precisou fazer uma cirurgia na bacia, e ela foi em 3 médicos, e os 3 médicos falaram para ela que ela tinha que perder peso, porque ali estava desgastado por conta do peso dela. Só no terceiro médico que ela foi, que ele descobriu, que ele fez outros exames, e ele descobriu que na verdade não era o peso. Que era um outro fator que estava fazendo com que desgastasse, e aí ele operou a parte, né? Tanto que assim, a cirurgia que estava indicando para ela não era a cirurgia do quadril, era a cirurgia bariátrica. E aí depois, Sim, nesse terceiro médico que ela foi, ele falou assim, não, aqui a gente opera, você vai conseguir voltar a amarrar de novo a sua bota, porque você não consegue fazer esse movimento por causa dele, não é por causa do seu peso. Né? Então, poxa, depois de um tempão, foi encontrar um profissional, e olha assim, quantos meses ela não passou buscando uma segunda, uma e com terceira dor, né? opinião, e com dor. Com dor. Ninguém vai procurar um cirurgião, um atendimento médico para consertar uma questão do quadril se não estiver Sim, sofrendo, né? sim. Aí o sofrimento físico gera ansiedade, gera tristeza, e a pessoa pode sim desenvolver episódios de compulsão, de ansiedade, É. né? E aí, não, a pessoa é gorda porque quer. Não, a pessoa também, a gente é socialmente levado. Um depoimento pessoal. Eu sempre fui uma pessoa grande, Gabi. Eu tenho 1,77 de altura e desde os 14 anos eu sou quase 40. Uhum. Então, quando eu tinha 15 anos, já não tinha roupa para mim, em lugar nenhum, quase. Sim. Quando eu fiz 18 anos, eu acabei com a grade das lojas. Eu vestia 44, não dava mais nada em mim. Eu não era uma Uhum. pessoa gorda. Eu postei até uma foto no feed hoje. Eu não Eu era vi. gorda, mas eu não tinha ou roupa Sim. para mim. Eu ia fazer o quê? A não ser tentar emagrecer. Não tinha recurso. Então a gente é socialmente levado a esse lugar. E o que a gente faz? A gente começa desde cedo por essa instituição moda, né? Indústria da moda. Sim. A gente começa desde cedo a odiar o corpo da gente. Porque os Exato. ícones da minha época eram Naomi Campbell, era Vilona Piovani, Mulheres Magérrimas, a Capas da Uhum. Capricho e etc, Sim. né? Que acabou com a vida da juventude Sim, e da gente, total, né? total. E aí, como é que eu faço? Se eu não consigo, eu entro num ciclo infinito de emagrecimento. A gente, tanto medicações, né, de uso psiquiátrico, anti-ansiolítico, antidepressivo, e aí vai para aquele que é a punição social, que você tem dor de barriga, que quando você come, aí você faz a pessoa ingerir um remédio como se fosse uma Sim, solução, mas ele entra sim, no processo de punição social, de se sim, expor ridículo, sim. e aí você entra num monte de violências consecutivas infinitas. Aí, claro que a gente vai ficar triste, frustrada, ansiosa, e aí a gente Uhum. vem com adoecimento emocional e a gente engorda de fato. Foi só por causa de uma calça. Foi só porque a moda não me cabia, Exatamente. E uma outra coisa também né? que E eu a gente penso muito, começa. sabe, Mel, em relação a isso, é também assim, quantas pessoas entraram em transtornos alimentares pelo pavor de engordar mais. Então elas preferem ser Sim, anorexas, né, e bulímicas, porque para elas é muito melhor ter uma doença do que talvez ter o corpo que elas precisariam ter ali, né? Tipo, que é o corpo que o biotipo delas atende aquele, né, aquele peso, aquela sim. altura, né, aquela condição. E aí elas entram na ideia de, nossa, eu realmente vou ficar sem comer, eu realmente vou induzir o vômito, eu realmente vou tomar laxantes, né? Vou ter todo um comportamento, né, transtornado, porque eu não quero ter aquele corpo ali. Eu não Sabe o que é quero, curioso? né? Quando eu não estava usando medicação psiquiátrica, né? Que nunca foi psiquiatra que me passou, tá? Foram médicos Uhum, nutrólogos, uhum, nutricionistas, clínicos, sim, endócrinos, que era uma moda muito grande que isso fosse que essas medicações fossem, ainda é, né? Passada por médicos que não psiquiatras. uhum, Quando eu não estava fazendo uso dessas medicações, eu usava muito diurético todos os dias e usava laxante. Eu não sabia que isso era um traço bulímico. sim, Eu descobri quando eu comecei a estudar para poder oferecer acompanhamento exato, terapêutico. exato.
Isso é muito, muito doloroso, né? Quando a gente olha assim para a história Não, da gente, e aí é esse aquela. caminho que botaram a gente para caminhar, né? Entra muito naquela máxima, né? Tipo assim, você precisa ser magra, independente do que você faça para isso. Né? Então, assim, você acaba tendo um comportamento transtornado que não é saudável, né? Para que você Sim, se adeque a um padrão, porque aí pelo menos você vai ser socialmente aceito, mesmo que o seu psicológico esteja em frangalhos, mesmo que você esteja sim. passando por um transtorno alimentar violento. Né? E aí, quando você vê pessoas falando que é vício, você fala: tá certa, é isso mesmo, é viciante, eu me sinto assim. Por quê? Né? E aí, pô, quantas pessoas realmente não entram nesse caminho e nessa visão de como é a alimentação, porque para essas pessoas, às vezes, é mais fácil você ser um viciado em comida do que você ter o corpo que você tem que ter, né? E aí vai Sim, entrar aí outra na ideia coisa, da cultura de dieta, né? Que vem assim demais. ainda tem a parte mobilizante da dieta, né? Um corpo, quando você fica socialmente mobilizante, se você. E comida, gente, ela é tão estruturante na vida da gente, é tão cultural, Sim. tão afetiva na vida da gente, Uhum. que quando a gente restringe qualquer alimento, a gente até sonha com ele. Exatamente. Porque isso é muito. Essa construção subjetiva do alimento é muito forte na gente que é brasileira, eu acho que em todo mundo, né? E aí você constrói um raciocínio onde a comida fica demonizada e você não consegue mais fazer nada, você não consegue mais se relacionar com aquilo. E aí você fica Sim, num profundo desespero, né? sim. E E aí aí você entra demoniza muito, né? alimentos. Para mim, acho que uma das frases que mais me incomodou, que foi até que eu fiz o vídeo, né? Que eu postei no Sim, IGTV e também postei no Reels, né? Que é a frase que ela debocha, né? Da restrição gera compulsão. Né, tipo, que isso é um absurdo. Tipo assim, não é um absurdo. Faz todo sentido quando você estuda transtornos alimentares. Né? Quanto mais você restringe um tipo de alimento para aquela pessoa, pior vai ser depois quando ela tiver a possibilidade de comer ou ela comer escondido aquilo. Né? Então é muito melhor você entender por que ela tem aquela relação com aquela comida do que você falar: ah, você come muito isso aqui? Então você não vai mais comer isso aqui, tá bom? Elimina, não vai mais comer, entendeu? Do que você tem que entender e falar: tá bom, mas o que passa na sua cabeça quando você pensa em comer aquilo? Qual a sensação que isso dá? Qual a emoção que isso traz para você? Né? Quando você come um chocolate, por exemplo, qual que é a sensação que você tem? Quando você come aquele macarrão que a sua avó fazia quando você era criança, qual é a emoção que você tem? Né? É muito sobre isso, sabe? É pensar sobre todas essas questões. Né? Não é só, come muito isso? Não, não come mais. Não come mais, que isso vai ficar ótimo. Você vai ver, vai ser maravilhoso para você. Não precisa mais comer. mas Né? a pessoa acessa o alimento e tem um episódio de compulsão absurdo. Passa Exato. uma semana comendo um saco de pão todo Sim, dia, exatamente. Em né? vez de comer Então, um por dia, sabe? Tipo assim, não, exatamente. pode, É pode esse o comer, vou comer um equilíbrio. por dia. É o equilíbrio. É você entender que se você não se privar tanto, né, a não ser que você tenha uma doença celíaca, que você realmente não possa, Aí é outro né, departamento, realmente sim. comer certos tipos de alimento mesmo, que aí já é outra coisa, né? Mas quando você faz isso é, com a intenção de realmente cortar, porque o amiguinho falou que a dieta low carb vai funcionar pra caramba pra você, e aí você começa a fazer ela e você começa a se sentir mal, irritado, cansado, explosivo, com sono. Quem te passou essa dieta? Foi o cara lá que falou que era bacana, mas para você pode não resolver, entendeu? Por isso que é muito importante que você tenha um acompanhamento com um nutricionista, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe qual é o melhor caminho, né? Tem alguns nutris aqui da internet que são interessantes, que eles estão nessa luta também para não demonizar alimentos. Sim, E um estava explicando que o emagrecimento que a low carb oferece rápido é também um pouco de desnutrição, de mas é, desidratação. Ela mas é desidrata o corpo, né? exatamente isso. Exatamente E isso. aí, Tanto quando que o prato você incha, mas se você comer linearmente o carboidrato, você vai ficar com inchaço, entre aspas, normal do consumo do carboidrato. O sim, anormal é você não consumir. tanto que a dieta em si, ela é feita para que você não consiga seguir ela por muito tempo.
né? Quando você tá fazendo ela em função de qualquer, tipo, sei lá, de moda, entendeu? Quando você pensa em dieta da moda, né? A pessoa, tanto que assim, se ela realmente funcionasse, não teria uma nova toda semana pra gente estar aí querendo fazer, né? Que as pessoas que são viciadas em dieta, e aí sim a gente pode colocar um vício em dietas, né? Porque tem gente que Sim. realmente entra nesse vórtice, tipo, você viu essa dieta nova? Não vi, não conheço ainda, quero saber, né? E aí a pessoa acaba, tipo, entrando e ela vai fazendo uma seguida da outra, né? Como se realmente ela fosse conseguir chegar naquele corpo inalcançável da profissional, por exemplo, lá da Musa Fitness, que na verdade tem um transtorno alimentar. Sim, e tem uma equipe por trás para poder fazer ela ter alimentação, o corpo, Sim, faz cirurgia, é, faz não só tudo. isso. Há um tempo atrás, eu lembro que a Bianca Boca Rosa, ela falou que ela se alimentava só de comidinhas da terra. E, na verdade, ela tinha feito uma lipoaspiração, sabe? Ou seja, engana as pessoas, né? E as pessoas veem e falam assim, caraca, eu quero ter aquela barriga que ela tem. Porque se ela conseguiu comendo só comidinhas da terra, eu também vou conseguir. Né? E a pessoa se frustra quando ela não consegue, porque cada corpo é diferente um do outro, né? E ela ainda teve uma equipe para poder deixá-la mais plastificada, né? E E aí não deu frustra a certo, pessoa. né? Porque às vezes você não consegue manter isso por muito tempo. E assim, gente, observem, essas pessoas que usam o corpo como espelho de beleza, de maravilha da vida, elas somem da internet periodicamente. Uhum. Possivelmente é quando essas pessoas estão tendo a dificuldade de manter o Sim, corpo, né? Então elas sim. periodicamente somem da internet. A gente precisa ficar atento a esses ciclos desses personagens que aparecem na internet, como a musa fitness, a da barriga maravilhosa, a do corpo perfeito, a da bunda maravilhosa malhadona. A gente não pode ficar olhando para essas pessoas apenas pela estética. A gente nunca vai Uhum. ser elas porque a gente não tem a equipe delas, a gente não tem nem o dinheiro delas. Exatamente. Eu, Não só, vai dar, eu queria ter pelo menos o dinheiro dela, já tava show né? de bola pra mim, entendeu? Não vai Já dar para a tava gente legal. alcançar esse parâmetro. Não é Sim. possível para a gente. E elas somem. Elas somem por quê? Né? Qual é o motivo delas estarem sumindo? Será que elas Uhum. não estão tendo uma recaída de um processo de um transtorno e estão engordando e aí depois elas têm que correr para poder emagrecer, para voltar para aparecer, porque elas precisam daquele dinheiro dos patrocinadores? Vocês entendem o Sim. grau de adoecimento que essas pessoas podem estar e a gente está junto achando lindo? E outra coisa, né, meu? Eu acho que cada vez mais as pessoas precisam começar a seguir pessoas que se parecem com elas, inclusive em relação ao corpo, sabe? Tem muita gente que entra num vórtice de frustração muito grande, de ser uma pessoa fora do padrão, e aí vê aquela pessoa que tem um biotipo já magro, por exemplo, e ela quer entrar naquele biotipo, né? E assim, não vai ser possível porque o biotipo daquela pessoa e o seu é o seu. Então, quando você começa a comparar pessoas que se parecem com você, ou que têm um discurso próximo do que você também pensa, ou que tem uma vida comum como a que você tem, isso facilita muito com que você olhe e fala assim, ah, então beleza, então quer dizer que a gente existe aqui. Né? Quer dizer que eu não vivo sozinha, quer dizer que eu não É, tô né, em um limbo que só tem eu e o resto do mundo é magro. Tipo, não. Existe um monte de gente que vive, né, que tem família, que tem relacionamento, que que é trabalha, que vive a feliz. vida, que é feliz, independente do corpo que ela tem, entendeu? Né? Tem muito disso também, que a gente precisa começar a olhar para essas outras coisas, as outras pessoas que existem, porque elas existem, a gente existe, a gente está aí o tempo todo existindo e resistindo também, né, em E relação a esse tudo isso que estigma da acontece. infelicidade da pessoa gorda, né? Gorda infeliz, a gorda que não casa, a gorda que mil Uhum, coisas. Isso é muito absurdo, porque isso não é verdade. Tem eu, sim. tem Gabi, tem mais 512 pessoas Nossa, gordas na internet, casadas e felizes, exatamente. né? Não é o seu corpo que vai te impedir de casar, até porque, gente, uma coisa muito importante que eu tenho trabalhado muito com minhas pacientes, as que estão solteiras. Porque não sei quemzinho não vai querer ficar comigo porque eu tô gorda. Porque alguém vai me ver e vai me achar gorda. Quem tem a referência de magra na cabeça são vocês. Exatamente. A pessoa que tá te vendo como você é. Não tá te vendo como você era magra. Uhum. Então, se uma pessoa se aproxima de você para te oferecer afeto, ela tá oferecendo afeto àquele corpo ali mesmo. Esse corpo aí que você tá, se alguém se aproximar, é para esse corpo, não é para aquele que tá dentro da sua cabeça que o cara Exatamente. nem conhece. Então é Exatamente. importante ter tranquilidade com isso, porque essas imagens que a gente cria
desse tal corpo que a gente quer voltar dos 14 anos. Não vai, gente. Não vai. E se alguém se apaixonar por você, é por esse corpo aí que você tem. Tenha certeza. Exatamente. É exatamente Tenha muita isso. certeza. É exatamente Tem isso. umas pessoas falando aqui, o problema já começa com a falta de padronização de uma dieta low carb, pois podemos variar o teor de carboidrato entre 1 e 30%, né? A outra tá aqui, tô casadíssima e muito feliz aí, tá vendo? Mais uma para vocês seguirem. Nós somos do grupo Casadíssimas e Felizes. Pois é. Então, dependendo da proporção do carboidrato, pode ser diferente. Um alerta, assim, que já que vocês estão falando de dieta, gente, tenham muito cuidado com a cetogênica. Eu tive 2 pacientes que ficaram com desnutrição grave Sim. com a cetogênica. É uma armadilha que destrói o metabolismo de vocês. E para vocês retomarem um emagrecimento real, que não é esse que a cetogênica oferece, é muito difícil. Eu tô com uma paciente que tem 6 meses que o cabelo dela caiu, grande parte fez buracos e o cabelo não volta. É muito arriscado esse movimento que a gente faz em busca de um corpo, né? Sim. Adoecedor fisicamente também, além de psicicamente. Com certeza. Né? Outra coisa, são alertas, né? Começa, Sim. Por isso que eu falo, são essas dietas da moda, né? Que ela começa a se tornar popular e aí todo mundo começa a falar sobre ela, que na verdade, se você parar para pensar bem, né? Existe o nome da dieta, mas se você tira desse aspecto do nome dieta, nós, quanto pessoas adultas que talvez tenhamos uma noção maior do que é se alimentar de forma legal, né? A gente sabe que a gente pode comer um lanche hoje e amanhã a gente está comendo nosso arroz, feijão, bife, salada, sussa, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Eu sei que tem coisas que se eu comer não vai cair legal para mim, tipo assim, não vou estar me alimentando bem, mas assim, quero comer porque é delícia, eu gosto disso aqui, né? Sim. Inclusive, a gente tem que pensar em relação a isso, né? Tanto que, às vezes, quando a gente pensa, né, em pouco carboidrato na comida, né? Por quê? Né? Eu não posso, tipo, quer dizer que se eu comer batata e arroz no mesmo prato, eu não posso. Não, mas eu acho tão gostoso, eu como, entendeu? Né? Acho que tem que pensar muito nisso também. Para quem que sobre o você dia, né? tá perdendo esse peso, sabe? Por que você tá querendo emagrecer? Qual que é o objetivo do emagrecimento? Qual que é o objetivo de fazer essa dieta? Porque tá todo mundo fazendo ou porque um profissional passou para que você fizesse, né? Acho que tem, assim, tantos caminhos, né, que a gente tem que observar em relação a isso, né? Qual que é o custo que eu vou ter fazendo isso? Tanto que, como você falou, tem muitos nutris que eles estão acabando com essa cultura da dieta, né? Que são os da área da comportamental, que são, inclusive, com os que eu trabalho, junto com a área de transtornos alimentares, porque eles vão totalmente contra o que talvez os nutris mais clássicos, digamos assim, né? Que são os que a gente sempre teve a visão, né? Os ultrapassados, né? Que isso a gente vê lá, né, na visão, né, de quando alguém pensa que é uma dieta pronta que chega para você ali para você fazer, de produtos que você não consome, de produtos que você não tem acesso, de produtos que você olha e você fala assim, acho que eu vou achar estranho para comprar. Umas dietas super irreais. Eu moro no Nordeste, eu sou de Salvador, né? E é muito interessante quando a gente vai fazer dieta com um profissional que faz uma formação aí no Sul ou no Sudeste, porque ele vem com mirtilo, frutas vermelhas. A gente tem acerola, a gente tem siriguela, a gente tem umbu. Pra que eu quero mirtilo e frutas vermelhas? Sabe daqui, não né? existe adequação de raciocínio. Sim, isso é tão quadradinho, essas dietas que a gente recebe, que a gente consegue perceber no detalhe que não é pra gente. Exatamente. Como é que eu, uma mulher do Nordeste, vou comer mirtilo e frutas vermelhas, minha gente? Mas tem caju, tem outras coisas pra gente comer aqui. Exatamente. E outra coisa, Gabi, que eu acho bem absurda, assim, é que quando as pessoas chegam no lugar da eu preciso emagrecer para ser feliz, isso entra num grau de violência tão grande que a pessoa acaba indo para bariátrica. Sim. E todo mundo... Eu trabalho com pessoas trans. Dos meus... Eu trabalho com mulheres, em geral, né? Mulheres cis e trans, mas eu também atendo homens trans. Para um homem trans tirar os seios, ele precisa de 1 ano de acompanhamento psiquiátrico, 1 ano de acompanhamento psicológico,
um ano, 3 anos pelo menos de transição hormonal. Uhum. Um órgão, digamos assim, que para ele não vai ter função nenhuma. Aquele corpo, aquela identidade não comporta aquele órgão. Sim. E tirando, não vai fazer falta, porque dentro daquela identidade ele não existe. Não faz mais parte, sim. As mulheres trans que querem fazer extração, né, a redesignação sexual, Sim, sim. aquele órgão ali também não vai fazer mais parte porque não tem funcionalidade para elas. Mas para uma pessoa fazer uma bariátrica, tirar um pedaço do estômago, tirar um pedaço do duodeno, que é onde a gente absorve os nutrientes, Sim. 3 meses só de acompanhamento terapêutico e tá massa. Se fizer, né? Se fizer. Porque quantas vezes... Vocês entendem quanto isso é grave, gente? Profissionais que, assim, em 3 sessões já dão laudo. Não faz nem as 12 sessões recomendadas, né? E, assim, eu tenho muitas amigas que fizeram bariátrica. Enorme, né? É uma modificação enorme, assim, que é muito rápida, inclusive. Né? É uma perda de peso muito rápida, né? E assim, essa felicidade não chega, gente, porque não é sobre o corpo, é sobre alguma questão que a gente não viu. E aí você fica desnutrida a maioria das vezes, com deficiência de proteínas, de vitaminas, de nutrientes, começa a ter dumping, que é um efeito colateral da bariátrica, começa a ter perda de cabelo, começa a ter várias complicações. 2 amigas minhas tiveram momentos bem difíceis depois da cirurgia, tiveram complicações da cirurgia e tiveram que abrir o abdômen. Aí a pessoa vai na intenção de fazer uma bariátrica e sai com a cicatriz gigantesca na barriga. Se o corpo era a questão, como é que você vai sair de uma cirurgia, ter uma complicação e ganhar uma cicatriz gigantesca na barriga? Né? E aí eu tenho uma coisa para dizer, a romantização da bariátrica, não é a romantização da Exatamente. A bariátrica é super romantizada e é um procedimento muito arriscado. Muito arriscado. Imagina, Márcia, agora é muito rápido. A Márcia colocou aqui, eu não sei como está agora. Minha mãe fez bariátrica em 2005 e fez 1 ano de terapia pelo SUS. Imagina. Mas agora só porque foi pelo SUS, porque particular são particular 3 meses rápido, no máximo. É assim, ó. Particular é assim. Qualquer plano de saúde agora, 12 sessões que eles colocam como, né, para fazer a análise do laudo. Só que a maioria dos locais, eles colocam às vezes 3 sessões só. E tipo... já pode passar, já pode ir. Porque por trás disso tudo, gente, por trás da bariátrica, principalmente hoje no Brasil, existe toda uma indústria que ganha muito dinheiro com essa insatisfação do corpo. Então, eles fazem com que isso seja muito rápido para que a pessoa não desista no processo. Porque eles ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro com essa cirurgia. Uma cirurgia que, além dela ser cara no particular, quem faz, ela ganha extremamente muito dinheiro. E tem uma equipe toda voltada ali que ganha também. Né? Então não se enganem que a pessoa está falando que é só para o seu bem, porque ela também quer ganhar dinheiro, entendeu? Porque tem gente que tem, sei lá, pesa 100 quilos e tipo, já é recomendada para fazer bariátrica. 90 quilos já é recomendada para fazer bariátrica, né? E é uma cirurgia que, quando ela, né, começou a ser difundida, ela era para aqueles obesos mórbidos que não conseguiam nem sair da cama direito, né? Era para outro tipo de situação que hoje foi, tipo assim... Era para correção de síndromes metabólicas, né? Exato, De repente tipo assim, virou uma cirurgia quase beleza. estética. Quanto você pesa? Então a gente consegue fazer bariátrica com você, fica tranquila. Tipo assim, não investiga nada disso, né? Não vai atrás de outro caminho, né? É bem complicado, assim. Eu acho que é um assunto, inclusive, que se a gente for tentar destroçar ele aqui, né, a gente vai aí investigando diversas... 5 dias. Nossa, no mínimo. Só por itens aí. A gente passa 5 dias aqui conversando. Exatamente. Mãe de Pedro tá falando aqui, é um trauma das peles depois. Tem muitas pessoas que não conseguem a cirurgia plástica. Exato. Aí Nossa, Márcia tá falando, pois é, por isso que falei. Não sei como está agora. E assim, gente, é muito delicado. Reparadora é o ó. Sim, exatamente. E às vezes os planos não cobrem reparadora pós-bariátrica. Não, aí você vai ter que encarar o SUS com toda... estético, aí não cobre. Pois é, então tem todo um cenário que faz com que a gente se odeie,
Vocês já perceberam que quando o corpo gordo, a pessoa se odiar, todo mundo ganha dinheiro com a gente? Sim, mas as Menos a pessoas, gente. quanto mais satisfeito a gente menos eles ganham. Então eles precisam ficar batendo nessa insatisfação, entendeu? Essas pessoas, igual essa menina que entrou mais cedo aí pra falar mal da nossa live, ela, tipo assim, Sim, às vezes ela também deve ganhar dinheiro com isso, de alguma forma, entendeu? E aí ela tá capaz que deixando de sim. ganhar, porque como? Né? Como? Como que você consegue ser feliz do jeito que você é? Que absurdo! Que absurdo que você Tá. se Aí, aceita da aí sim forma você como tá você doida. é, Ah, aí sim tá né? ruim. Que absurdo você fazer dessa forma. E não, é muito mais fácil. Eu não preciso gastar milhões de dinheiro, não preciso despendiar minha vida inteira para viver tentando encontrar o meu corpo ideal, entendeu? Tipo, o meu corpo ideal é o que eu sou feliz, é o que eu existo, é o que Sim. eu consigo abraçar meu filho, que eu consigo cuidar dele, que a gente joga bola junto, que a gente brinca, né? É o corpo que eu abraço meu marido, que eu abraço minha família, né? Assim, para mim ele é muito mais que isso, é um corpo que faz muito por mim, é um corpo que gerou uma vida, né? E quando você pensa, tipo, em todos os aspectos, você fala, gente, sabe, por Tá favor, bom, né? né? Tá E aí, funcionando inclusive, bem. assim, eu acho que entra muito também, eu não sei se você viu, Mel, mas na próxima semana eu vou participar dando aula em um curso, né, que chama De Insurgências Malu. Gordas, da Malu, exatamente, né, onde eu vou falar sobre a saúde mental das pessoas gordas, vou falar um pouco, inclusive, sobre o que a gente conversou aqui, né, só que, claro, Sim. né, trazendo mais informações acadêmicas mesmo, né, tipo dados acadêmicos e tudo mais que eu tenho estudado, inclusive para dentro da pós, mas é um curso muito rico de informação, que está por um preço excelente, inclusive, se não me engano, está R$ 180, mas são 10 dias de aula, né? Então Sim. Tá dá ótimo, quase, realmente. dá quase nada, né? O valor, pela quantidade de conteúdo que a gente vai ter de diversas áreas. Né? Vamos falar sobre o racismo, vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre medicina da família, saúde da família, né? Vai ter parte de artes, vai ter, tipo assim, são vários estudiosos da área, né, que vão estar ali falando sobre isso, né, de maneira responsável. Então, para quem não Sim. tem muita informação e quer saber mais sobre isso, eu acho que é um excelente caminho para que as pessoas se informem, né, Com qualidade, né? com qualidade, exatamente, por um preço excelente, né, que eu sei que pode ajudar muita gente que tem dúvida, inclusive, né, de como lidar com as, né, como que eu entendo esse nicho que já existe há tantos anos e sempre foi marginalizado, né? Como que eu consigo atender melhor pessoas dentro do meu trabalho, né? Que estão dentro desse nicho e que eu quero atender essas pessoas melhor, eu quero entender o que elas passam para que eu também tenha empatia para poder lidar melhor com tudo que acontece à minha volta, né? Fazer um teste de pescoço e falar, olha, tem gente gorda que está aqui vivendo à minha volta, preciso, né? Viver em comunidade, preciso viver em sociedade. Sim. Como que a gente vive com essa diferença sem ser um gordofóbico escroto? Né? Então, é sobre isso. É isso. Eu acho que é importante. Esse curso, eu fiz o curso de Malu, Introdução à Eu Gordofobia. também fiz. Também fiz. Achei muito legal e eu acho, gente, essa dica é muito interessante. Não importa se você é gordo ou se não é gorda, tá? Se você é uma pessoa Exatamente. magra e quer mudar o ponto de vista sobre gordofobia, é importante fazer o curso. Se você é profissional, também é importante. Se você é uma mulher gorda, vai lá conversar para poder entender que Sim, existem outras possibilidades, além de ficar infeliz com o próprio corpo. Todo exatamente. mundo ganha com o corpo da gente, com a infelicidade da gente. Ganha o pessoal da bariátrica, ganha o pessoal da indústria da estética, da moda, da beleza, tudo. Menos a É, gente. A gente tá ganhando pouco. Né? A exatamente. gente tá ficando triste em casa sem sair para poder o pessoal ficar ganhando em cima da gente. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Quer falar mais alguma Adorei. coisa? Não, é isso, gente. Mas busquem conhecimento, sabe? Busquem informações, principalmente de profissionais e não de coaches que fizeram um final de semana de curso de alguma coisa e eles acham que sabem muita coisa. Eu e a Mel, que estudamos 5 anos de psicologia e temos pós-graduações aí, a gente não para de aprender o tempo todo. Né? A Eu tenho gente faz 7 anos de estudo já, gente. eu também, Só na eu também brincadeira cheguei pouca. eu também cheguei a 7 anos de estudo já. 7 anos de estudo, né? Tipo, em relação a tudo isso, fora a faculdade, né? Então, vixe, na verdade são mais. Um pouquinho mais aí, né? Um pouquinho de
tempo que a gente não para de estudar, porque a gente, né, inclusive a gente precisa se Todo dia, atualizar, cada paciente né? é uma necessidade diferente, a gente precisa se atualizar. Cada paciente é um Exatamente. conteúdo que a gente precisa ver. Sim, então se informem, né? Busquem conhecimento, busquem profissionais, se interem desses assuntos, porque são assuntos que eu sei que ainda vão estar muito mais em alta do que já estão, né? A gente cada vez vai tentar um pouco mais furar a bolha, mesmo que isso seja lidar com comentários raivosos de pessoas que não entendem que a gente só está querendo Né? existir e ter respeito, entendeu? Poder circular em simples. paz. Exatamente, né? E é isso. Mas muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, compartilhou, mandou mensagem. Adorei essa troca. Obrigada muito pelo convite, Mel. Que bom que deu certo, que bom que eu tô aqui, ó, Sim. firme e forte, né? Mas a minha hoje meu estômago resolveu reclamar aqui, mas tá tudo bem. Acho que é a emoção de estar falando com você à distância. Ai, meu Deus. E eu amei. Obrigada, Qualquer minha dúvida que Bi. Muito vocês tiverem, obrigada. quem tá seguindo aqui, ou quem até tá vendo depois, você vai deixar salva, né, Mel, essa live? Sim, vou sim. Até quem estiver assistindo depois, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no meu inbox, na minha DM, eu respondo sem problemas, né? Tô sempre por aí. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Obrigada. Um beijo. Amei. Feliz de ter te visto aqui. Também, boa semana para todo mundo. Coisa é só me chamar. A gente é de casa, você sabe, né? Tá certo. Obrigada. Então tá bom. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Tchau. Beijão, Boa noite. gente. Boa noite. E assim a gente termina mais uma live inadequada, sessão inadequada, programa inadequado. Ainda não temos um nome adequado para o inadequada. Obrigada a vocês que estão aqui até agora. Eu sei que tempo é o maior investimento que a gente pode fazer. E, por favor, se informem, se cuidem, não deixem a tristeza tomar conta de vocês. A gente pode ser gorda, ser feliz e tá tudo bem. Tá certo? Beijo. Obrigada por vocês estarem aqui.